35.5. Procedimento legislativo concentrado. O procedimento legislativo concentrado tipifica-se, basicamente, pela apresentação das matérias em reuniões conjuntas de deputados e senadores. As leis financeiras e as leis delegadas seguem esse procedimento. Com mais precisão, pode-se dizer que há um procedimento concentrado para as leis financeiras e outro ainda para as leis delegadas. 35.5.1. Leis financeiras. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais e os projetos de abertura de crédito adicional subordinam-se a trâmite próprio, disciplinado no artigo 166 da Constituição. Nota-se certa provisoriedade quanto a prazos de apresentação e de elaboração das principais leis financeiras. Isso porque a Constituição, em seu artigo 165 parágrafo 9º e no artigo 166, parágrafo 7º estipula que a organização, a elaboração, o encaminhamento, os prazos e a vigência dessas leis, serão disciplinados em lei complementar. Como essa lei complementar ainda não se materializou, prevalecem os prazos assinalados no parágrafo 2º do artigo 35, do ato das disposições constitucionais transitórias, quanto à época de envio das leis financeiras ao Congresso Nacional e do prazo do processo legislativo. A deliberação sobre os projetos de leis financeiras ocorrerá em sessão conjunta do Congresso Nacional, após emissão de parecer por uma comissão mista. Os parágrafos 3º e 4º do artigo 166, da Constituição, disciplinam a possibilidade de emendar esses projetos nessa comissão. Se o Presidente da República, após enviar as proposições ao Congresso Nacional, desejar modificá-las, poderá dirigir-lhe mensagem nesse sentido no caso de comissão mista não houver ainda votado a parte a ser alterada. Constituição, artigo 166, parágrafo 5º. 35.5.2. Leis delegadas. A Constituição atual manteve as leis delegadas, artigo 68, que constavam da anterior, embora não tenha reiterado a competência concorrente das comissões do Poder Legislativo para elaborá-las, assegurada na Carta substituída. Afora isso, pouco mudou quanto a essas leis. A proposta de delegação será encaminhada ao presidente do Senado Federal, que convocará a sessão conjunta para, no prazo de 72 horas, o Congresso Nacional tomar conhecimento. Regimento Comum, artigo 119. Na sessão conjunta, distribuída a matéria em avulsos, comissão mista será constituída para emitir parecer sobre a proposta. O parecer concluirá pela apresentação de projeto de resolução, no qual se especificarão o conteúdo da delegação, os termos para o seu exercício e a fixação de prazo, não superior a 45 dias, para remessa do projeto de lei delegado à apreciação do Congresso Nacional. Regimento Comum, artigo 119, parágrafo 2º, e Constituição, artigo 68. A discussão do parecer ocorrerá em sessão que deve ser realizada 5 dias após a distribuição dos avulsos com o seu texto. Quando a discussão se encerrar, se houver emendas, a matéria retorna à comissão mista. Caso contrário, vai à votação. Proferido parecer sobre as emendas, convoca-se a sessão de votação. Depois que o projeto de resolução for aprovado, a resolução deve ser promulgada no prazo de 24 horas, comunicando-se o fato ao Presidente da República. Regimento Comum, artigo 122. Se a resolução do Congresso Nacional houver determinado a votação do projeto pelo plenário, este, ao recebê-lo, examinará sua conformidade com o conteúdo da delegação. O plenário votará o projeto em globo, admitido o destaque de partes que, segundo a comissão, tenham extrapolado o ato delegatório, não podendo, no entanto, emendá-lo,
Constituição, artigo 68, parágrafo 3º. Não realizada a remessa do projeto pelo Presidente da República ao Congresso Nacional no prazo assinalado pelo parágrafo 2º do artigo 119, do Regimento Comum, a delegação será considerada insubsistente. Regimento Comum, artigo 127.